Professor, eu estava fazendo os cálculos de quanto que eu vou gastar com a minha lavoura e eu tô achando que eu tô com um gasto muito elevado com fertilizantes. Existe alguma maneira da gente conseguir reduzir isso sem prejudicar a minha produtividade? Essa é uma pergunta que de vez em quando aparece aqui no canal e é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Como eu sempre peço para vocês, deixem o like, se inscrevam no canal, não custa nada, tá pessoal? Então tem aí abaixo o like, o belezinha, você pode deixar aí e já nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Também, se você quiser receber esse material em PDF, tá? Aqui abaixo tem um link para você entrar no nosso grupo silencioso do WhatsApp. Então, se você não entrou ainda, ao final dessa aula, você clica ali e pode entrar. Se você já entrou, pode ficar tranquilo que a gente manda para vocês lá. Combinado? Vamos lá, então vamos começar? Sem mais delongas, primeiro, pessoal, fazer uma análise de solo bem amostrada. Qual que é o problema que de vez em quando eu vejo aqui? É que o pessoal sabe que deve fazer análise de solo, tem consciência que isso pode reduzir o gasto com fertilizantes, conhecer a saúde daquele solo, conhecer as concentrações químicas de fósforo, de potássio, de cálcio, de magnésio, só que aí não sabe como fazer uma análise de solo bem amostrada, tá? Então é o seguinte, qual que é o tamanho, uma área máxima de um talhão que a gente deve fazer? 5 hectares. Pode fazer até 10? Até 10, mas não é o mais recomendado. 5 hectares, se você estiver trabalhando com soja, com milho, com feijão, culturas anuais, grandes culturas. Se você estiver trabalhando com café, com uva, tente fazer menor ainda, de 1 hectare, de meio hectare, porque é barato. Uma análise de solo hoje custa 50, 60 reais para você saber qual que é a condição química daquela tua área. E não adianta você pegar um ponto lá e mandar para o laboratório. Você não vai conseguir ter uma noção real de como que está a saúde do teu solo. Por isso que a gente fez um vídeo, inclusive, num outro canal que nós temos aqui no YouTube, que é o AgroBrasil Agronegócio, de como fazer uma coleta de solo para análise. A gente foi a campo, gravou um vídeo, mostrou o equipamento. Então eu vou deixar aqui abaixo também na descrição. Depois você entra lá no canal, já aproveita e se inscreva, porque de vez em quando a gente posta esses vídeos diferentes lá, tá? E assista esse vídeo aqui porque a gente dá dicas de coleta, como que você faz essa coleta. Então, você deve fazer uma coleta composta a cada 5 hectares pelo menos, 10 amostras simples. Então você vai fazer uma coleta simples, colocar dentro de um balde, 10 dessas amostras simples em 5 hectares bem amostrado. Você vai misturar bem e aí sim você pode mandar para o laboratório para saber como é que está a condição desse teu solo. Então, se você não fazia ainda uma análise de solo bem amostrada, comece a prestar atenção nisso, em amostrar bem a análise de solo, porque senão os resultados eles ficam incorretos. E com uma boa amostragem, você tem uma boa análise de solo e consegue ter um bom plano de adubação também. Número 4, fazendo adubação de sistemas. Tem muita gente que acha o seguinte, eu vou plantar milho, então eu tenho que escolher um adubo especificamente para milho. Eu vou plantar soja, então eu tenho que escolher um adubo especificamente para soja. Hoje em dia, na nossa consultoria aqui, quando o produtor tem essa possibilidade de fazer adubação de sistemas, a gente indica. Um caso bem comum e bastante utilizado na nossa região e que a gente já recomendou várias vezes também na consultoria, antecipação de potássio. Vamos pensar que você precise lá de 100 kg de K2O para a cultura da soja. Você pode antecipar esse potássio, posicionar ele no inverno, quando tem aveia ali, vai ter a produtividade da aveia, você vai conseguir utilizar aquela aveia, seja para cobertura de solo, para pastejo, produção de leite, para pastejo, produção de carne. É uma excelente planta, tem um alto teor de proteína comparado com outras gramíneas. Você já vai estar adubando a aveia e esse potássio teu não vai ser perdido. Mas vai lixiviar. Se tu tiver um solo muito arenoso, tem que tomar um pouco mais de cuidado, com 13, 14, 15% de argila, aí sim, tudo bem. Tomar mais cuidado de aplicar mais próximo de quando a tua cultura principal está precisando. Agora, 30, 40% de argila não vai ser um problema a lixiviação, até porque essa aveia vai se utilizar desse potássio. A partir do momento que você tira essa tua aveia, passe um rolo faca, desseca essa tua aveia, ela vai se decompor,
esse potássio vai voltar para o teu sistema. Também não é fazer de qualquer jeito. Eu vou colocar qualquer quantidade de potássio em qualquer época da aveia, sem saber como é que está o meu potássio, e depois não vou colocar nada de potássio na soja, vou colocar MAP no plantio e está tudo certo. Calma lá, você pode ter um problema. Então, tudo isso deve ser bem planejado, mas sim, adubação de sistemas é completamente possível. Tem alguns agricultores, inclusive, que eles conseguem plantar uma cultura da soja sem aplicar nada nem na semeadura. Por incrível que pareça, às vezes eu conto isso para algumas pessoas, elas acham um absurdo. Não, mas é possível. Desde que eu mantenha um bom monitoramento de fertilidade, saiba como é que está o potássio, o fósforo, o cálcio, saturação por bases. Quando tem isso tudo muito bem ajustado, eu consigo tomar uma decisão de fertilidade mais assertiva. Número 3, com uma recomendação de adubação bem ajustada. E eu sempre bato nessa tecla porque é importante. O produtor rural fazendo uma recomendação de adubação, desde que o profissional saiba o que está recomendando para esse produtor, saiba também sobre fertilidade do solo, não adianta pegar uma pessoa lá que coloque numa planilha, né? Tem tanto de fósforo, tem tanto de potássio, vou plantar milho, então eu tenho que colocar tanto de fósforo e tanto de potássio. Não adianta, né? Eu já vi vários casos assim que o produtor saiu de lá de uma pessoa que dizia saber de fertilidade do solo com recomendação de 600, 700 quilos de cloreto por hectare para aplicar em cobertura, uma coisa assim completamente fora da realidade. Mas quando a gente tem uma boa recomendação de adubação bem ajustada, que leve em consideração que a cultura ser adubada, vou plantar tomate, vou plantar pimentão, vou plantar braquiária, cada cultura tem uma necessidade e uma exigência nutricional diferente. E eu devo levar em consideração. Uma vai responder mais a nitrogênio, outra vai responder mais a fósforo, outra pode responder a um enxofre, enfim, vai variar. O nível de investimento. Esses dias eu peguei um caso de um produtor que mandou uma foto aqui, ele não era da consultoria nem nada. O que aconteceu? Ele tinha um solo muito ruim, menos de 1 ppm de fósforo. Um potássio muito baixo também. E aí no primeiro ano ele investiu num híbrido de milho caro, com uma última biotecnologia lá bem caro mesmo. E o que aconteceu? Por mais que ele colocou os fertilizantes, aquele milho dele não se desenvolveu. O que ele deveria ter feito? Colocado um híbrido de milho mais rústico, que precisasse de uma fertilidade mais baixa, não precisasse de um alto investimento, para aquele solo dele no primeiro ano que não estava tão legal assim, tinha muito pouco fósforo, que iria responder muito melhor. Colocou o híbrido mais caro, que tinha mais exigência e acabou tendo um problema. E as características do teu solo, como é que está a situação, como é que é a concentração de fósforo, de potássio, de cálcio, de enxofre, de micronutrientes, será que eu vou colocar um zinco, será que eu vou colocar um boro, será que eu coloco um manganês nesse caso? Enfim, características gerais daquele teu solo. Com uma recomendação de adubação, você irá ganhar em produtividade ou reduzir o gasto com fertilizantes. Então é o seguinte, às vezes você pode fazer uma recomendação de adubação, levando em consideração essa questão aí de cultura ser adubada, nível de investimento, característica do solo, e você coloque 20 quilos a mais de fósforo. Só que esses 20 quilos a mais vai te retornar aí 15, 20 sacos a mais. Vamos colocar o caso do milho, 15, 20 sacos a mais de milho. E isso já vai representar R$ 1.500, R$ 2.000 por hectare a mais no bolso do produtor rural, por 20 quilos a mais de fósforo. Ou você vai reduzir, por exemplo, estava colocando muito nitrogênio, consegue tirar 30% de nitrogênio e conseguir produzir a mesma coisa dos anos anteriores. Então, assim, sempre com uma recomendação de adubação, o produtor rural vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro pela economia que ele tem de fertilizantes ou pelo ganho de produtividade por estar equilibrando melhor aquele solo dele ou estar colocando o nutriente também que vai responder, que aquela cultura vai responder. Em média, aqui na nossa consultoria, a gente consegue economizar 30% dos gastos com fertilizantes a partir de uma boa recomendação de adubação comparativamente com aquela adubação padronizada. Então, o que acontece no produtor nosso que chega aqui na consultoria? Ele fala o seguinte, olha, professor, eu vou plantar milho, eu fui lá na agropecuária, na cooperativa, e eles me passaram esses adubos. E aí uma listinha padronizada. Eu vou utilizar 8-20-15, eu vou utilizar ureia, eu vou utilizar cloreto de potássio. Eu vou fazer dessa maneira, padronizado, tá?
Eu não julgo essas pessoas porque imagina o seguinte, você chega lá, tem 50 produtores para você atender. Tem como você pegar a análise de solo de cada produtor, saber o que ele vai plantar e montar um plano de adubação? Não. Você vai colocar lá 8 sacos de 8, 20, 15, você vai colocar lá ureia, parcelar em 2 vezes ou colocar um 30-0-20. Enfim, você vai fazer padronizado, porque você não tem tempo de atender cada produtor especificamente. Você está atendendo. Ele vai produzir? Vai produzir. Agora, quando ele parte por uma área técnica de realmente conhecer aquele solo dele e montar uma recomendação de adubação e de melhoria de fertilidade personalizada para a área dele, ele vai estar ganhando dinheiro. Tá? Ele vai estar ganhando dinheiro invariavelmente. Isso aqui é um exemplo de recomendação de adubação que a gente faz. Então dá opções para o produtor. Pode ser MAP, cloreto de potássio, pode ser DAP, cloreto de potássio, dá a dose que ele vai utilizar, com base numa série de informações que a gente falou para vocês. Número 2, avaliação de custo-benefício de cada fertilizante. Então você pode ir lá na agropecuária, tu pode ir lá na cooperativa, você vai ter uma infinidade de fertilizantes para escolher. Vai ter 8-20-15, 8-28-16, mistura de grânulos, grânulo único, enriquecido com micronutrientes, vai ter um especial lá que tem matéria orgânica, vai ter um organo mineral e dentre todos esses fertilizantes, você vai ter que ver aquele que tem o melhor custo-benefício para a tua área. Existem muitos produtos que acabam ficando com um custo muito elevado e as suas propriedades químicas e físicas acabam não compensando o investimento. Então é claro que às vezes o vendedor, a pessoa que está lá comercializando, ela tem interesse em determinados produtos. Isso é normal, isso é comum, tá? Porque você vai numa loja de roupa lá, você vai pedir, eu quero uma calça. Qual calça que a vendedora vai te mostrar primeiro daquelas 300 calças que tem lá na loja? Aquela que ela quer vender primeiro, seja porque precisa vender aquela calça, seja porque ela tem uma comissão maior com aquela calça, seja porque é mais cara. A mesma coisa acontece com a área agrícola. E aí parte do produtor rural saber se o custo-benefício daquele fertilizante especificamente que estão oferecendo para ele compensa ou não. Será que ele poderia, por exemplo, trocar aquele produto lá que falaram que é muito bom, que tem isso, que tem aquilo, que tem aquele outro, por um super simples na base? Às vezes iria funcionar de uma mesma maneira, ter uma mesma produtividade e ele gastando 20%, 30% a menos. Então pensa nisso, é uma possibilidade, né? A primeira coisa que devemos avaliar em um fertilizante é a concentração de nutrientes. Preste atenção aqui, pessoal. Concentração de nutrientes e, posteriormente, outros parâmetros quantitativos e qualitativos. O que eu quero falar com isso? Primeiro, você deve avaliar quanto que você está pagando por quilo de nitrogênio, quanto que você está pagando por quilo de P2O5, por quilo de potássio, por quilo de cálcio, etc. Se esse for o teu objetivo de cálcio, tá? Primeira coisa, concentração. Quanto você está pagando por quilo de nutriente? Né? De fato. Depois você vai ver características quantitativas, qualitativas. Cito um exemplo. Você tem a nitrato de amônio, 3300, você tem a ureia, por exemplo, 45. Aí você deve saber se vale a pena ou não. Opa, está muito próximo. O preço aqui está dando uma diferença por quilo de N de 10, 15%. Só que o nitrato de amônio eu não vou ter problema com volatilização. O nitrato de amônio está na forma nitrato, está mais prontamente disponível esse nitrogênio para a planta. Opa, mais interessante, vou pegar o nitrato. Vários casos a gente já fez aqui para o produtor, que a gente atende. Olha, nesses preços aqui vale mais a pena você pegar um nitrato de amônio ao invés de ureia. Nesses preços aqui, nessas condições, é mais interessante você colocar um sulfato de amônio aqui, porque o teu enxofre está baixo e essa tua cultura precisa de enxofre. Então, vamos colocar um sulfato de amônio, fonte de enxofre e fonte de nitrogênio. Então, a avaliação do custo-benefício de cada fertilizante também vai ajudar o produtor rural a economizar, certo? Número 1, buscar incrementar a fertilidade ao longo do tempo. Não só pensar em adubação especificamente para aquela tua situação, para aquele teu ano e para aquela tua cultura. Ah, mas eu estou arrendando. Beleza, se tu está arrendando, a lógica pode ser um pouco diferente. Mas agora, se a área é tua, se tu está plantando e vai plantar daqui 10 anos daquela área, daqui 15 anos daquela área, busque incrementar a fertilidade também ao longo do tempo. E aí, boas práticas agrícolas que a gente sempre recomenda, que dá resultado, e que a gente nota uma melhoria de fertilidade,
é plantio direto, adubação verde, plantas de cobertura e rotação de culturas também, tá? Então, trabalhar não só com a parte química, não é só NPK, mas também tem a parte física, tem a parte microbiológica. Plantio direto, plantas de cobertura vão melhorar muito a parte microbiológica, a parte física também. Aposte nisso. Um solo compactado, um solo sem micro-organismos não vai ter a mesma produtividade de um solo que está tudo ok, tá? Então, assim, tem outras coisas para serem avaliadas. Aposte em manter um monitoramento de fertilidade ao longo do tempo. Então, todos os anos você pode fazer uma análise naqueles teus talhões e verificar. Esse ano eu tinha um fósforo que estava muito baixo, 2 ppm. Fiz a adubação, trabalhei certinho com plantio direto, com plantas de cobertura. Nesse ano eu notei que o meu fósforo está 15 ppm, está 20 ppm. Opa, está melhorando. Então vamos manter essa fertilidade alta aqui, porque aí nos próximos anos eu não preciso investir tanto em fósforo, eu não preciso investir tanto em potássio. Eu posso dar uma segurada, eu posso colocar uma quantidade menor e continuar produzindo muito bem. Um erro também de alguns produtores que acabam gastando muito com fertilizantes é todos os anos eles colocam a mesma coisa. Todos os anos eu coloco 10 sacos, sei lá, do 8, 20, 15, eu coloco 10 sacos de tal fertilizante. E aí ele pode ter um desequilíbrio. Um nutriente está muito alto, uma concentração muito alta, e outro está muito baixo. E aí a produtividade dele não aumenta, fica travada, porque tem um nutriente que está faltando. É o caso daqueles produtores que às vezes fazem uma adubação padronizada e plantam silagem. E aí a silagem ela exporta muito potássio. Exporta demais de potássio. A gente deve complementar esse potássio exportado. Se ele fizer uma adubação para milho grão no milho silagem dele, ele vai esgotar esse potássio ao longo do tempo. E aí a produtividade de milho dele, depois de 2, 3 anos, vai ficar esgotada. Porque ele exportou demais potássio e não complementou, não colocou potássio no solo. Por isso ele vai acabar com aquela área dele e ele não vai conseguir produzir tão bem. Certo, pessoal? Então isso daí que a gente deve também analisar. Monitoramento de fertilidade, boas práticas agrícolas vão ajudar o produtor rural a economizar com fertilizantes, porque aumenta o nível dos nutrientes, ele precisa colocar menos, ele gasta menos e ele mantém uma produtividade alta também. Certo, pessoal? Se você precisar da consultoria agrícola AgroBrasil, que a gente faça um laudo de adubação especificamente para a tua área e para a tua cultura agrícola, aqui abaixo tem um link, é só você clicar no chamar no WhatsApp, explicar o que você está precisando. Também nós temos a Escola de Adubação e Fertilidade do Solo, que é uma formação online passo a passo para quem quer aprender muito mais sobre adubação e fertilidade do solo. Tem grupo de alunos, tem certificado, tem mais de 100 aulas aprofundadas nessa área. Também tem um link aqui abaixo, se você quiser, é só clicar e conhecer. Forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.